Graça e paz, amados discípulos, mais uma vez nós queremos tirar um tempo para estar ministrando ao coração de vocês. Eu creio que o Espírito Santo tem muito a comunicar ao nosso coração. Mesmo nesse tempo que nós não podemos estar reunidos, nós queremos compartilhar aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Eu sei que será uma bênção para a sua vida e eu sei que o Espírito Santo vai comunicar essa verdade hoje, nessa noite, no seu coração, em nome de Jesus. E hoje eu quero compartilhar um tema que fui muito ministrado por essas verdades, uma fé além das circunstâncias. Eu costumo dizer que todos nós temos uma fé natural. Que fé natural é essa? É aquela fé que nós temos para realizar as coisas da nossa vida, as coisas simples da nossa vida. Mas existem situações, existem circunstâncias que se apresentam na nossa vida que exigem ou exigirão de nós uma fé incomum, uma fé sobrenatural, aquela fé poderosa, sabe? Aquela fé realizadora. E nessa noite é essa verdade que eu quero compartilhar com você. E nós temos homens e mulheres na Bíblia, grandes homens, grandes mulheres que se destacaram por diversos tipos de qualidade, por diversas realizações. Exemplo, nós tivemos homens na Bíblia que se destacaram pela sua sabedoria, ou se destacaram por causa da sua coragem, outros se destacaram porque foram adoradores. Mas existe um homem na Bíblia que se destacou por causa da sua fé. E esse homem se chama Abraão. Em matéria de fé, não existe nenhum outro homem e nenhuma mulher na Bíblia que se destaca tanto quanto Abraão. Esse homem foi tão destacado, amados, que a Bíblia vai dar o nome a esse homem de pai da fé. E essa noite eu quero ler um texto para você, porque esse homem passou por muitos testes de fé. Mas eu considero esse texto que eu vou ler para você como o maior teste de fé que Abraão passou. Eu quero que você abra sua Bíblia, se você tiver em mãos aí, lá em Gênesis, no capítulo 22, nós vamos ler do versículo 1 ao 14. E eu quero extrair aqui algumas lições para a nossa vida, que diz assim essa passagem: passados esses acontecimentos, Deus submeteu a Abraão à prova, convocando-o: Abraão, Abraão, ao que ele lhe respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então Deus lhe ordenou: toma Isaque, teu filho, o teu único filho, a quem tu amas, e vai ao monte Moriá, e sacrifica-o ali como holocausto sobre um monte que eu te indicarei. Abraão levantou-se muito cedo, selou seu jumento, tomou consigo os seus 2 servos e o seu amado filho, e ele ainda rachou a lenha para o holocausto, e se pôs ao caminho rumo ao lugar que Deus havia mostrado. No terceiro dia, Abraão levantou os olhos e viu de longe o lugar que Deus havia determinado. Abraão ordenou aos seus servos: permanecer aqui com o jumento. Eu e o menino iremos até lá, adoraremos e voltaremos a vós. Então Abraão tomou a lenha do holocausto e cortou e colocou sobre os ombros do seu filho, e ele mesmo levou as brasas para preparar o fogo e o cutelo. E enquanto caminhavam os dois juntos, Isaque chamou seu pai Abraão: meu pai. Ao que lhe respondeu prontamente Abraão: sim, meu filho. Então Isaque indagou: eis aqui o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Assegurou-lhe Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. Continuaram a caminhar juntos. Finalmente, quando chegaram ao lugar que Deus lhe aprontara, Abraão construiu um altar e dispôs a lenha. Depois amarrou o filho e colocou sobre o altar em cima da lenha. Abraão estendeu a mão, apanhou a faca para imolar o seu filho. Entretanto, o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão, ao que prontamente lhe respondeu: eis-me aqui. Não estendas as mãos sobre o rapaz, ordenou o anjo. Não faças nada. Agora bem sei que temes a Deus, porquanto não me negaste teu amado filho, o teu único filho. Em seguida, tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Então Abraão deu àquele lugar o nome de Jeová Jireh, o Senhor proverá.
Por isso, até os nossos dias se diz, no monte do Senhor, Deus proverá. Olha que experiência extraordinária que Abraão viveu, irmãos. Nós sabemos que o maior sonho que Abraão tinha na vida era o sonho de ser pai. E Abraão passou por uma série de provações. Antes mesmo de seu filho nascer, Deus havia prometido isso. E ele lutou contra todas as possibilidades. Todas as possibilidades diziam que Abraão não ia ser pai. Por quê? Porque Abraão já era avançada de idade e Sara era estéril, irmãos. E nós sabemos que a fé de Abraão perdurou durante mais de 2 décadas. Abraão creu contra todas as possibilidades. E, segundo a sua fé, Deus cumpriu a promessa de fazer de Abraão um pai. E nasceu o seu filho Isaque. E nessa experiência aqui, que a Bíblia nos relata, Isaque já era jovem. E Deus pede a Abraão que ofereça seu único filho, o tão desejado, o tão amado filho que Abraão tinha. E eu sou impactado, eu sou marcado, eu sou tocado por algumas experiências. E essa experiência de Abraão ministrou muito ao meu coração. E nessa hora, hoje nós vamos aprender a crer além das circunstâncias. Com quem? Com aquele que creu além das circunstâncias. Nós somos ministrados, nós somos tocados por alguém que teve uma experiência mais poderosa, mais forte do que a nossa. E Abraão nos dá algumas lições. E a primeira lição que eu aprendo com Abraão é a seguinte: Abraão não questionou a Deus. No versículo 2 e no versículo 3, a Bíblia relata ali, nós acabamos de ler, que o Senhor chama Abraão para levar seu filho para ser sacrificado. E você pode observar que em nenhum momento Abraão questiona, em nenhum momento Abraão pergunta. Não, Abraão simplesmente obedeceu a Deus. Quantas vezes você já viveu uma experiência que você foi desafiado na sua fé, você é levado a duvidar e você até questiona a Deus? Talvez você já tenha vivido essa experiência. Eu já passei experiências assim. E Abraão, ele é exigido por Deus. Deus pede o único filho, o filho que ele amava, irmãos. E Abraão não resiste, Abraão crê. Ele obedece sem questionar. E isso é uma lição que nós temos que gravar no nosso coração, porque nós muitas vezes seremos tentados a duvidar de Deus. A segunda lição que eu aprendo com Abraão: Abraão sobe a montanha com uma fé inabalável. Nós observamos no versículo 5, quando Abraão chega no pé da montanha, amados, os seus servos estavam ali, e Abraão faz uma coisa muito interessante. Abraão disse: fiquem aqui, porque eu e o meu filho subiremos a montanha e voltaremos. Subiremos, adoraremos e voltaremos. Observe que Abraão coloca as palavras no plural. Abraão não disse subiremos e eu voltarei. Ele disse subiremos e voltaremos. Por quê? Porque Abraão tinha uma fé inabalável. Ele sabia que Deus era poderoso para ressuscitar o seu filho. Homens e mulheres de fé não flertam com a dúvida, queridos. Não existe na vida de um homem e de uma mulher de fé expressões como tais: eu acho, pode ser. Abraão disse: olha, talvez, ou eu acho, pode ser que eu suba com o menino e volte com ele. Não, ele disse: subiremos e voltaremos. Amados, você pode ter certeza que enquanto Abraão subia aquela montanha, uma batalha foi travada na sua mente. E você pode ter certeza que, como um homem normal, Abraão, a vontade de Abraão era dar meia volta e voltar com seu filho para casa. Mas ele subiu. Sabe por que Abraão subiu aquela montanha? Porque Abraão cria no poder de Deus. Amados, eu quero dizer para você, quando eu estava lendo essa passagem, eu fui levado a pensar numa coisa que eu acho que muitos de nós já fizemos. Deus não deixa eu viver essa experiência. Pai, não deixa eu passar por isso. Abraão não pediu isso a Deus. Sabe por quê?
porque Abraão cria que mesmo que ele oferecesse o seu filho em sacrifício, mesmo que ele imolasse seu filho, mesmo que ele matasse seu filho, Deus era poderoso para ressuscitá-lo, querido. Então eu quero dizer para você, querido, você pode estar passando por uma experiência na sua vida que pode levar você a duvidar, mas eu quero dizer para você que Deus é o Deus das coisas impossíveis. E hoje eu quero estimular você a criar além das circunstâncias. E eu sou ministrado por um terceiro aspecto. Abraão foi aprovado no seu teste de fé, amados. Nós temos que manifestar a nossa fé quando ela foi exigida. E foi isso que Abraão fez. A fé de Abraão foi testada. E ele foi obediente, ele creu. Abraão, observe que no último texto que nós lemos, na parte final, Abraão levanta o seu cutelo. Alguns textos dizem que Abraão levou uma faca, mas eu acredito que foi um cutelo. Ele levanta para sacrificar, e um anjo do Senhor brada do céu, dizendo, não faça nenhum mal ao teu filho. E ele foi aprovado naquele momento. E quando eu estava terminando de elaborar essa palavra, Deus ministrou uma coisa no meu coração. Abraão deu um nome àquela experiência. E eu sempre digo que na igreja que é uma experiência muito interessante que os judeus têm. É um ato de obediência, um propósito muito interessante. Todas as vezes que eles passam por uma experiência, eles dão um nome à sua experiência. E aqui Abraão, ele dá um nome à sua experiência. Ele deu o nome daquela montanha, em vez de ser montanha Moriá, nessa montanha Jeová Jireh, Deus proverá. E sabe que o Espírito Santo falou comigo quando eu estava terminando essa ministração? Aquela montanha tinha tudo para ser a montanha dos motivos, das maiores dores de Abraão. Aquela montanha tinha tudo para ser motivo das lembranças mais amargas, mais tristes, mais devastadoras de Abraão. Aquela montanha tinha tudo para Abraão, quando ele olhasse para ela, lembrar que foi lá que ele tinha perdido seu filho. Mas não. A fé de Abraão saltou sobre as circunstâncias. E Deus deu um nome para aquela experiência. Abraão deu um nome para aquela experiência. Jeová Jireh, Deus provê. Eu quero falar para você, querido. Esse lugar aí, onde você tem sido atacado na sua fé, onde você tem sido levado a duvidar, nesse lugar onde você está sendo provado, onde você está sendo testado, Deus quer que você dê um nome de vitória. Deus quer que você dê um nome de aprovação. Porque foi ali, quando Abraão olhava para aquela montanha, ele sabia que ali tinha sido a montanha onde ele tinha sido testado, onde ele tinha sido provado e aprovado. Então eu quero falar nessa noite para você. Você será aprovado. Deus não vai te livrar da aprovação. Mas você pode ter certeza que se você se manter firme na fé, você será aprovado. Então que nessa noite você recorde o que eu estou falando para você. Você será aprovado. Deus abençoe você. Graça e paz. Beijo no coração, discípulos.